mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rogai por nós. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Avisamos que está sendo gravado a partir desse momento o nosso encontro dessa noite, assim que fica disponível também para aqueles que não puderam estar aqui nessa ocasião e possam participar depois de outra maneira. Não perdendo, assim, os conteúdos do nosso curso, desses momentos tão valiosos que nós estamos vivendo. Lembrando que nós começamos no dia 20 de junho, com o tema, né, comunicação em tempos de rede. Depois nos encontramos no dia 11 de julho, com produção de artes e identidade visual. E hoje é o nosso terceiro encontro, dia 8 de agosto, com o tema escrita eficaz e criativa. E hoje nós convidamos a Rúbia Costa. A Rúbia, ela é jornalista, pós-graduada em marketing digital e mídias sociais pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH, e em revisão de textos pela PUC Minas. Em 2017, ela iniciou sua trajetória na comunicação religiosa, atuando na comunicação do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, das causas impossíveis. Então, vamos pedir a sua intercessão também nessa noite, para cada um de nós, sobretudo quando a gente vai escrever alguma coisa na internet. E a partir de novembro de 2018, na Paróquia Nossa Senhora Rainha. Desde agosto de 2022, ela integra também a equipe de assessoria de comunicação e marketing da Arquidiocese de Belo Horizonte, e no universo da comunicação ela atuou também nas áreas de saúde, educação, produção de TV, web rádio, e a redatora em rádio e assessoria de imprensa. Então, nós acolhemos, assim, com muito prazer e com muita expectativa, a Rúbia nessa noite. Agradecemos de coração por você estar conosco. Aí está o nosso grupo, fique à vontade, a sala é sua. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui essa noite. Recebi o convite com muita alegria da Aline, já há um tempinho, né, Aline? E a gente foi conversando ao longo desse tempo, né? E também fui pensando com muito carinho a melhor forma de trazer dicas, eu acho que dicas práticas e orientações para o dia a dia mesmo. Eu acho que isso nos ajuda muito nessa correria e na dinâmica das nossas vidas, né? Bom, como o padre Fabrício já me apresentou, mas também depois eu vou voltar um pouquinho nessa apresentação pessoal, mas eu queria dizer que escrever é uma arte, assim, eu acredito, sabe? E é uma arte que a gente tem que praticar, sempre, todos os dias. Todos os dias a gente aprende um pouquinho com a escrita. A língua portuguesa, de maneira geral, é uma língua muito rica e muito desafiante. Então, ela sempre vai desafiar a gente ali e vai surpreender a gente de alguma forma. Mas para aqueles que não gostam do português, né, desde a escola, é uma língua que nos desafia, que faz a gente aprender também ao longo da vida. E ela também acho que nos instiga a querer, assim, superar barreiras, assim. Quando a gente não é muito bom em determinado ponto ali da língua, eu pelo menos, mas eu sou suspeita para falar, eu queria sempre tentar, de alguma forma, me superar ali para ver se eu me saía melhor naquela área. Mas não tem uma receita pronta. Até grandes linguistas estão sempre aí se informando, estudando, para aprender com essa língua que ela se transforma a todo tempo. Então, por isso que eu falo que a gente aprende sempre com a língua, com as línguas de maneira geral, né? Então, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito da língua portuguesa e também de estudar outras línguas. Bom, então vou colocar aqui a apresentação que eu preparei para essa noite. Agora eu não vou conseguir visualizar aqui vocês, mas vocês vão ver meu rostinho. Bom, então, o nosso tema da aula de hoje, que é escrita eficaz e criativa.
Então, meu objetivo hoje aqui é partilhar com vocês informações, orientações para a criação de textos para sites, para jornais, informes, desde e-mail, mensagens para WhatsApp, que a gente tem usado cada vez mais para chegar aos fiéis, né, para chegar à nossa comunidade ali de maneira geral. E algo também que a Aline me pediu em especial, também dicas ali para as redes sociais, especialmente para as legendas, que é muito importante para a gente poder chegar da melhor forma às pessoas e a evangelizar. E aí, como eu mencionei, também trabalhar essas dicas práticas para o desenvolvimento da escrita eficaz e criativa, visando a evangelização das nossas comunidades de fé. Então, a previsão aí é que o nosso dure 2 horas. Bom, para quem está mais próximo da assessoria de comunicação, como a Aline, o Padre Fabrício, às vezes fica mais claro sobre o que é o trabalho da assessoria. Mas eu queria, né, enfatizar aqui, deixar aberto o contato, né, que é esse e-mail do imprensa, que a gente recebe sugestões de pauta, então, sobre eventos, sobre festas, toda atividade legal que você tiver na sua paróquia, nos encaminhe essa sugestão, a gente sempre avalia ali com muito carinho, precisarem de ajuda também, nessa área da comunicação como um todo, a equipe como um todo está muito aberta para receber vocês. Então, a assessoria de comunicação de marketing da Arquidiocese, ela trabalha para servir todas as instituições, as comunidades de fé, padres, evangelizadores, consagrados, leigos, nos diversos trabalhos relacionados aos múltiplos campos da área de comunicação, que é uma área muito rica, que nos permite trabalhar em diversos pontos, o que é muito bacana e algo que me fez escolher essa área também, como jornalista. E além da área do marketing. E só pincelando um pouquinho, o padre Fabrício já me apresentou muito bem. Então, eu tenho formação em jornalismo e pós-graduação em marketing digital, mídias sociais e essa recente revisão de textos, que foi uma pós que trouxe muitas coisas boas para mim, me fez apaixonar também pela área de letras, já tenho até pensado em entrar nessa área, sei que a Aline está aí na formação, e é uma área de estudo que nos apaixona, assim, principalmente para quem gosta de aprender com ela. Eu gosto muito, como eu já falei aqui, da questão da língua, porque ela nos desafia e é algo que está presente na minha vida. Eu gosto muito de desafios, gosto de sair ali da rotina, de aprender algo novo. Aprendi muito com a minha profissão a ouvir as pessoas e o quanto nós somos carentes da escuta, né, nos dias de hoje. E um dos prazeres da profissão é poder contar as histórias das pessoas. Quando eu estive no Santuário, São Judas, eu vi muitas histórias bonitas, muitas histórias que emocionam, muitas histórias que eu recordo com muito carinho até hoje. Assim como lá na assessoria, a gente sempre escuta algum relato, alguma história que nos emociona e eu acho que faz a gente repensar o porquê que a gente escolheu aquela profissão, sabe? E isso é muito bacana. Acho que é o que nos motiva a continuar. E eu queria partilhar algo que eu vivenciei em outubro de 2022, que eu achei que foi algo muito, muito especial, assim, é uma experiência pessoal, mas eu acho que todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? Eu fui cobrir a festa de Nossa Senhora Aparecida, acompanhar a imprensa, já na assessoria de comunicação da Arquidiocese, e eu tinha tido uma torção no tornozelo, eu rompi os ligamentos, tinha uns 5, 6 dias. Estava muito recente, e eu estava usando aquela botinha ortopédica, estava ainda medicando, estava com o pé bem inchado, e mesmo assim eu fui trabalhar. Eu ficava pensando o tempo todo, será que eu vou dar conta? De ficar ali acompanhando e até ficar ao final e tal, e era uma missa que eu queria muito ir acompanhar e conhecer pela tradição, e eu fui muito bem recebida e acolhida. Em especial nessa época a Aline não estava, a Renata, que colabora aí na PASCOM, me recebeu muito bem, né, ficava preocupada ali como é que eu estava, queria me ajudar de toda forma, e eu presenciar também o calor ali das pessoas, de todos os voluntários envolvidos, a simbologia, né, da celebração também, a festa dedicada à Nossa Senhora Aparecida, foi algo muito lindo e muito especial, me fez até esquecer que eu estava com o pé machucado. Então, eu gosto de começar as apresentações envolvendo as pessoas com histórias, assim, eu acho que faz a gente recordar também outras que a gente já viveu.
Então, é sempre bom a gente cultivar essas memórias. E é algo que eu vou falar aqui ao longo da nossa apresentação. E eu queria começar essa aula fazendo vocês a pensarem sobre criatividade. Então, a gente produzir textos, a produção de maneira geral na comunicação, em várias áreas da nossa vida, exige muito criatividade. E às vezes eu até brinco, gente, essa semana minha criatividade, ela tá ali no fiozinho, porque às vezes a gente vai sendo consumido pela quantidade de coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Então, eu falo que a gente sempre tem que alimentar a criatividade que está ali na gente. Todo mundo é criativo. Só que às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente tem preguiça de alimentar essa criatividade. E ela é muito importante, principalmente para quem trabalha com produção, quer trabalhar com produção de texto. Então, eu coloquei 3 perguntinhas aí para vocês. Se vocês têm praticado a sua criatividade, então fica aí a pergunta para vocês irem refletindo ao longo da noite. Se vocês têm se permitido tentar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Muitas vezes a gente desiste hoje, né, de tentar mais uma vez, por várias questões, cada pessoa tem suas questões pessoais, história de vida, mas é importante a gente lembrar disso, sabe? Porque a gente alimenta a nossa vontade, recarrega as nossas energias, os nossos sonhos. Então, a gente tem que se permitir tentar. Se não deu certo uma vez, faz ali um rascunho, tenta de novo, tenta mais uma vez, troca ideia com alguém que é mais próximo de você, que você acha que vai te orientar, que vai te trazer ali uma luz, mas tente. E uma pergunta que eu ouvi muito nesses últimos dias, que me fez também repensar, quando foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? É mais uma pergunta para vocês ficarem pensando aí ao longo da noite, no fim de semana, e tentar algo novo pela primeira vez. Pode ser uma coisa simples. Sei lá, eu não assisto um filme de terror. Nunca assisti um filme de terror e vou assistir pela primeira vez. Um exemplo muito bom. Sei lá, eu nunca viajei sozinha, eu quero viajar sozinha. Enfim, eu acho que tudo isso nos desafia, e é bom ter esse friozinho na barriga, sabe? Porque nos faz lembrar de quem nós somos e também nos ajuda a nos conhecermos. Eu acho que esses são passos essenciais para nos ajudar também a cultivar essa criatividade dentro da gente. E aqui eu separei esse trechinho, que é de uma página, de um perfil que se chama Tira do Papel, ela está presente no Instagram, mas tem também o site, eu recebo e-mails eu acho que ele é paulista, se não me engano, ele chama Tiago, e ele produz conteúdos, assim, sensacionais, que falam sobre criatividade, da importância da gente tentar. Então, é bem esse recado que eu estava falando no slide anterior, mas seguindo aqui. Então, quanto mais a gente cria, mais a gente é. Então, quanto mais a gente tentar criar um texto, nem que seja uma frase. Eu tenho muita dificuldade de escrever. Começa pela uma frase, organiza ali seu pensamento, qual que é o seu objetivo de escrita. Isso vai te ajudar, mas tenta. Então, quanto mais você errar, mais você vai aprender. Como eu disse, a gente aprende todo dia escrevendo. Não tem uma receita e ninguém nunca vai errar escrevendo. A gente aprende todo dia. Isso que eu acho que é a magia da escrita. Então, quanto mais você aprende, melhor você cria. E que o seu medo de errar não te faça parar de criar, não te faça parar de tentar. É um dos primeiros recados que eu queria deixar aqui nessa noite. E aqui é um vídeo muito interessante que ele fala sobre a criatividade e sobre em determinadas atividades simples do nosso dia a dia, elas podem aguçar a nossa criatividade, podem nos ajudar a ter boas ideias. Eu separei aqui, então deixa eu sair da tela cheia para a gente colocar aqui o vídeo. Ô, Rúbia, aqui não está saindo áudio. Confere aí, por gentileza, o que pode estar acontecendo. Aqui também não. Aqui está saindo, será por quê?
Deixa eu só ver aqui o que pode estar acontecendo. Tá. É um vídeo de 1 minutinho. Uhum. Deixa eu ver aqui nas configurações do áudio. Será que é... Mas eu tô partilhando a tela, era para estar aparecendo, né? Vídeo. Para mim saiu perfeitamente aqui. Uhum. Tá configurado para sair o áudio também. Vamos ver. Vídeo. Deixa eu Tenta pôr. iniciar aí de novo. Ele tá na sua tela, né, Di? Deixa. Uhum. E agora? Não. Não? Tá. Não tem problema, não. Seria bacana mostrar, porque ele traz um recado tão bacana. Engraçado. Manda o link para a gente, Rúbia, que a gente tem. Me manda o link, eu disponibilizo no grupo, tem um grupo aqui do pessoal que faz o curso, eu mando para eles aqui também. Tá, te encaminhei. Ele tem legenda, dá para ler também. Mas não, acho. Eu vou colocar então para vocês lerem a legenda, mas depois vocês assistem com o som, que eu acho que a experiência é completa. Mega rápido. Em até 1 hora. Melhores ideias. Isso não é só uma impressão. Um grupo de pesquisadores resolveu destrinchar esse efeito de chuveiro, para entender se ele existe de fato, como funciona e como você pode usar ele a seu favor. Segundo seu estudo, a epifania no banho seria uma consequência da natureza despretensiosa da tarefa. Tomar banho não demanda muito da nossa cognição, mas também não nos deixa no tédio total. Quando deixamos nossa mente vagar livremente, mas não tão livre a ponto de ficar distraída, a gente está mais propenso a pensar em algo inovador e criativo. Alguém abriu o vídeo, será? Alternativos para objetos comuns. Ô, Rúbia, eu coloquei ele para tentar colocar aleatório, junto com o seu, só que eu acho que está dando delay, né? Deu. Começa de novo aí, que eu começo de novo aqui. Tá, peraí. Podemos? Podemos. Peraí que eu vou colocar em tela cheia, que facilita para você. Ótimo. Eu dou o play. Agora. Então, vamos lá. Na hora do banho que surgem as nossas melhores ideias. Por que temos boas ideias no chuveiro? Parece que é na hora do banho que surgiu a Larissa resolveu destrinchar esse efeito do chuveiro, para entender se ele existe de fato, como funciona e como você pode usar ele a seu favor. Segundo seu estudo, a epifania no banho seria uma consequência da natureza despretensiosa da tarefa. Tomar banho não demanda muito da nossa cognição, mas também não nos deixa no tédio total. Quando deixamos nossa mente vagar livremente, mas não tão livre a ponto de ficar distraída, a gente está mais propenso a pensar em algo inovador e criativo. Para testar essa hipótese, os participantes do estudo tinham que pensar em usos alternativos para objetos comuns, tipo um clipe de papel ou um tijolo. Para simular o efeito do banho, eles assistiram a um vídeo de algo comum. Um primeiro grupo viu uma gravação de 2 homens dobrando roupa, algo mega normal. Já o segundo viu um vídeo razoavelmente envolvente, uma cena de uma comédia romântica. Segundo os pesquisadores, o grupo que teve as ideias mais criativas foi aquele que assistiu as comédias românticas, uma coisa que não demandava muito do cérebro, mas que também não deixava eles no tédio total. O efeito de chuveiro acontece quando a gente não está fazendo nada que demanda muito da nossa mente. Então fica o conselho: se estiver precisando de uma dose extra de criatividade, caminhar até a padaria ou tomar um banho pode realmente te ajudar na epifania que você precisa. Já se perguntou? Aí, com criatividade, a gente resolveu. Bom, depois vocês conseguem assisti-lo com mais calma para entender, mas é uma mensagem muito simples, falando da atividade do banho, por exemplo. É quando o momento ali que a gente tem de pausa, né, da correria, a gente relaxa, e às vezes a gente tem ideias muito bacanas ali naquele momento. Às vezes eu estou tão envolvida num projeto e eu estou precisando ali de uma luz, eu sempre falo assim, vou pedir que o Espírito Santo para me iluminar. O pessoal sempre fica rindo que eu falo com isso, mas dá muito certo, graças a Deus. E às vezes eu estou ali tomando banho e vem uma ideia, aí eu termino de tomar banho, eu anoto, porque a gente esquece, né? Então é uma dica. Se vir uma ideia ali bacana de algo que você quer escrever, um conteúdo que você pensou que é interessante, que vai ser relevante ali para a sua paróquia, para o seu site, jornal, rede social, anota. Depois você vai desenvolver aquela ideia melhor, mas assim, ajuda demais. E a caminhada também, exercício físico, né, ajuda muito a gente a arejar a mente, né, e às vezes, muitas vezes vem também essas ideias boas nesses momentos de pausa. Então, atividade física, o próprio banho, né, que está dentro da nossa rotina, são atividades que nos ajudam aí a alimentar a nossa criatividade.
E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: o que é um texto de qualidade? Seria um texto curto, um texto longo, uma linguagem difícil, mais simples? São frases curtas, longas? É um texto que precisa cativar o público? É um texto que traz uma fácil interpretação? É um texto que precisa ter uma articulação entre as palavras, as ideias? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, aí agora, o que para vocês é, de maneira geral, um texto bom? Não fiquem tímidos. Acho que textos curtos, mas com linguagem simples. Eu acho que fica mais fácil das pessoas tanto entenderem quanto absorverem, né, digamos assim. Interessante, Fabrício. Ô, Rúbia, mandou aqui o Ebert Bento, mandou na mensagem assim: acho que depende do objetivo de cada texto para qual receptor vai chegar. Muito boa resposta também. Mais gente vai participar para a gente continuar aqui a refletir? Não fica tímido, gente. Não tem receita, não, tá? Depende de várias variantes. Depende do seu objetivo, do seu contexto, para quem você vai escrever, para que mídia você escreve. Então, a Gabriela levantou a mão. Eu acho que varia muito, que nem falou, depende muito do texto, mas o que eu tava percebendo é que eu cuido do Instagram da Crisma, da Paróquia São João 23. Eu percebi que você tem que ser muito criativo, porque eu acho que o principal foco do texto é para você, além de ser objetivo, você tem que fazer algo nele que você prenda a atenção do seu público. Então, usar alguma palavra-chave ou fazer algo que prenda a atenção principal para você depois contextualizar e trazer o restante das informações. Então, eu acho que isso aí, ultimamente, é o que eu estou percebendo que é o que prende mais, e eu tento sempre ser objetiva, porque eu percebo que hoje em dia a gente está muito agitado. Então, textos longos, eles não prendem tanto. Aí, normalmente, eu gosto até de dividir esses textos para ficar de uma forma mais leve ou dar uma certa continuidade quando tem uma certa necessidade de ser algo maior, sabe? Muito bacana a sua avaliação, sua observação também, Gabriele. É um pouco desse caminho também que a gente vai falar aqui ao longo da apresentação. Teve mais uma interação, né, Aline? Teve a Gabriela Batista, ela mandou aqui um texto assim, um texto atrativo, linguagem simples e objetiva, mas depende muito do público e do canal divulgado também. Uhum. Ótimo. Adorei as respostas. O pessoal está bem engajado aí já está num caminho muito interessante. Teve a Gláucia também? Sim, a Gláucia disse, um texto curto e imagens, linguagem simples e objetiva. Joia. Bom, se tiver mais alguma outra interação, a gente volta aqui, Aline, só para voltar para a apresentação, para a gente continuar o raciocínio. Então, como eu disse, não tem uma receita, né? E muito do caminho do que vários de vocês responderam, a gente tem que avaliar o público, a gente tem que avaliar a mídia que a gente está escrevendo, o objetivo desse texto, entender qual é a necessidade de informação que a gente vai trazer ali. Mas sempre é importante a gente avaliar a interpretação daquele texto. Se a gente quer cativar o público, o que precisa? Quais elementos ali são fundamentais, são peças-chave para a gente cativar esse público? E esse público também vai depender, né, de cada realidade, às vezes vai depender da mídia. Então, a gente precisa entender esse público, a gente vai falar mais sobre isso aqui. E a articulação entre as palavras e as ideias é fundamental para a gente ter esse texto de qualidade. Então, ele não precisa ser um texto curto, necessariamente, mas aí vai depender, para a medida que eu estou escrevendo, qual é o objetivo desse texto. Às vezes, um texto longo, dependendo do contexto para que ele foi escrito, ele vai prender mais do que um texto curto. E a linguagem
quando eu falo linguagem simples, não quer dizer que a gente vai escrever de uma forma errada. A linguagem simples, muitas vezes, ela vai ser uma linguagem que ela vai prender um número muito maior de pessoas, vai alcançar um número muito maior de pessoas. Então, geralmente, eu gosto mais dessa linguagem simples, porque eu acho que ela é uma linguagem que ela abraça as pessoas, pensando toda a realidade da população brasileira, e dos diferentes públicos presentes dentro da igreja, dentro das comunidades de fé. Então, às vezes, um texto de linguagem difícil, ele vai ser um texto muito bom, de qualidade, dentro do ambiente acadêmico, dentro de um seminário de determinado assunto específico, enfim. Então, como a gente falou, depende ali da realidade que a gente está vivenciando o contexto para a produção daquele texto. Aline, a gente teve mais alguma interação? O Paulo Bessler, da Pastoral do Dízimo, né, Paulo? Ele foi bem nisso aí que você falou. Disse assim, depende muito do receptor. Alguns textos podem ser longos e formais. Já quando estamos nos reportando para um público simples, temos que adequar o texto para essas pessoas. Isso mesmo, Paulo. É bem nesse caminho. Então, aqui ao longo da aula, a gente vai ver, assim, os elementos, né, que são necessários para a gente ter essa compreensão do todo e saber adaptar a linguagem para a realidade, para o contexto que a gente está vivenciando. Então, eu fui busquei trazer algumas dicas, né, pontuais para a gente ter anotado e lembrar no dia a dia, que são dicas essenciais de como produzir um bom texto. Pesquisa, gente, a pesquisa é algo essencial para a produção de qualquer conteúdo. Então, a gente tem que pesquisar sobre o assunto que a gente vai escrever, sobre o tema. Buscar ali fontes confiáveis, referências na área, no nosso caso, instituições de referência, que a gente vai poder contar e vai poder pesquisar mais sobre aquele assunto e sentir mais seguro para escrever. E também a importância da gente sempre citar a fonte da onde a gente tirou aquela informação, né? Da onde a gente está se baseando para escrever aquele conteúdo. A gente não pode colocar algo ali sem citar essa fonte, essa referência. A gente entrevistou um padre, entrevistou uma religiosa, e ele trouxe ali aquela informação que a gente destrinchou dentro do texto, a gente precisa citá-los como fonte, até traz mais credibilidade para o seu conteúdo, então, algo que faz total diferença. Então, buscar por fontes confiáveis é algo que a gente sempre tem que lembrar na produção de conteúdo, seja para o site, para as redes sociais, para o jornal, né, onde você precisa ali ter essa pesquisa, essa base para você desenvolver aquilo que você precisa escrever. Vou falar mais sobre fontes confiáveis ao longo aqui da apresentação, coloquei algumas referências também no final, e aí eu vou partilhar também a apresentação com a Aline para ela poder enviar para vocês terem também essas sugestões de fontes. E, mais uma vez, cheque as informações que você receber e pesquise também, para ver se está batendo certinho aqueles dados, sabe? Nomes de instituições, nome das pessoas, nome de determinada data, evento religioso, enfim. A gente precisa checar. Às vezes a gente recebe ali informação no calor do momento, na correria, e a gente fica naquela ânsia, né, de publicar, de trazer informação para as pessoas, para compartilhar, que é o que a gente mais faz hoje, né, compartilhar pelos aplicativos de mensagem. Então, a gente tem que lembrar disso, a gente precisa checar uma informação antes de compartilhar. É essencial, nos faz, né, crescer na questão da credibilidade, e também a gente tem que pensar na importância que é a gente partilhar uma informação hoje. Então, a gente lida o tempo todo com fake news, né, de diferentes tipos, então a gente precisa ter isso muito claro, da importância de checar as informações. E essa checagem de informações, volta de novo nessas fontes confiáveis, né, da gente ali não ter medo, nem vergonha de perguntar, não, a gente não pode ter vergonha de perguntar, pode ser uma coisa boa, mas a gente precisa checar. Isso é essencial, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, dentro da faculdade de jornalismo. Eu acho que a gente deveria levar isso para diferentes áreas. A importância da gente checar uma informação, imagina dentro de um hospital, se ali os enfermeiros, os médicos, toda a equipe médica não checa as informações do paciente e o medica de uma forma errada, ou receita algo que ele tem alergia. Então,
a importância da gente checar informações em diferentes áreas e contextos das nossas vidas, principalmente para quando a gente lida com produção de texto. Mais uma vez, a clareza das ideias é fundamental para o nosso leitor. Eu sempre escrevo pensando na pessoa que vai ler aquele conteúdo. Eu penso, para mim, se eu fosse o leitor, aquela informação ela está clara? Eu estou entendendo a mensagem principal daquele texto? O que aquele texto quer me comunicar? Qual que é a mensagem principal dele? Ele me informa data, dia, local, horário, ele me fala o porquê, ele me traz onde, como, então ele me contextualiza. Toda essa clareza de ideias é fundamental para quem vai ler o nosso conteúdo. Então, a gente precisa ter isso claro na nossa cabeça antes de escrever. Então, além disso, né, faz parte da clareza, a gente escolher e buscar palavras que articule bem a ideia do nosso texto. Sempre busque ali dicionários de confiança, né, dicionários que você pode pesquisar, sinônimos, que vão te trazer nessa riqueza ali de palavras, para você entender o significado delas, para ver se ela vai transmitir da melhor forma aquela mensagem que você quer falar. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, né, das palavras, quando a gente está pensando ali num conteúdo, escrevendo um conteúdo. Eu acho muito importante, dentro da nossa área, dentro da comunicação religiosa, a gente escrever de forma objetiva, simples e organizada. São 3 coisas que são fundamentais e nos ajudam em todo tipo de comunicado. Se a gente é objetivo naquilo que a gente quer falar, se a gente traz uma linguagem simples, uma linguagem que abraça todo tipo de público, e se a gente organiza aquelas informações, a gente vai alcançar o nosso público. Pode ser que no meio disso a gente tenha algum ruído de comunicação? Pode. E acontece muito na comunicação, mas é importante a gente observar isso e corrigir esses erros para que essa próxima comunicação, ela não tenha tantos ruídos e chegue melhor ali no nosso leitor, no nosso interlocutor. É fundamental. E uma outra dica que é fundamental, aí pensando no conteúdo para as redes sociais, para a web de maneira geral, também para o impresso, crie títulos atraentes, que informem sobre o assunto principal daquilo que você quer transmitir. Às vezes, uma frase com o tema de uma campanha, por exemplo, aqui é a campanha da fraternidade do ano que vem, que foi lançado essa semana, o tema, o cartaz do tema. Então, o próprio tema em si, ele já fala ali para o meu leitor, para o meu interlocutor, o que eu quero transmitir. Bom, ela vai falar sobre fraternidade, então deve estar relacionado com a campanha da fraternidade. Então, eu consigo captar a atenção ali do leitor com essas palavrinhas, a gente fala palavras-chave, né? São palavras-chave, são termos ali, geralmente as pessoas buscam com maior recorrência no buscador ali do Google, né, no seu navegador, ou nas próprias hashtags, ou coloca como assunto ali no buscador das redes sociais, ela acaba caindo de alguma forma nesse conteúdo seu, e para quem vai entrar direto ali no site da sua paróquia também, ela bate o olho, ela sabe que você está falando sobre a campanha da fraternidade, então ela vai direcionar o olhar dela para aquilo. Então, é fundamental a gente também ter esse olhar na criação dos títulos, na criação dos subtítulos, né, que a gente tem aqui o título principal, e muitas vezes a gente tem ali um subtítulo, conheça o cartaz da campanha da fraternidade, esse seria um subtítulo. Então, a gente pensar com muito carinho, com muito cuidado, esse título é fundamental. Muitas vezes é muito difícil a gente chegar a um título assim de primeiro, então, às vezes a gente está ali escrevendo o texto e a gente vai repassar o texto, né, revisando, e aí vem ali o start para a gente escrever aquele título, e às vezes a gente escreve uma vez, e na hora de revisar, ajusta ali de alguma outra forma, ou pede outra pessoa para ler, e a pessoa, eu acho que se você colocar o título assim, fica mais claro. Então, tudo isso nos ajuda nessa construção. Antes de eu falar aqui o próximo tema, eu vou tomar uma água. Uma outra coisa fundamental que a gente estuda, né, lá na escola, que é a coerência e a coesão.
dentro do nosso texto. Aqui eu trouxe de uma maneira mais geral, mais simples também, que eu espero que ajude na compreensão de todos de maneira geral. Quando a gente fala de coerência, a gente fala sobre o sentido do texto e a forma como a gente pode utilizar os elementos de forma harmônica para trazer a mensagem que a gente quer transmitir. Então, ali a gente tem esses elementos, né, dentro da questão sintática, que é quando a gente escreve ali uma frase, ela é composta pelo sujeito, verbo, predicado e objetos, e aquilo ali, a gente respeitando essa ordem, traz essa harmonia de sentido para o nosso leitor. Então, isso contribui para a melhor compreensão do texto que está sendo escrito. A semântica, que tem relação com o sentido das palavras, então, como eu disse anteriormente, a importância da gente conhecer as palavras e buscar também conhecimento sobre elas, né? Tem muitas palavras que estão no nosso cotidiano e, às vezes, a gente entende o sentido delas de uma forma, mas ela, dentro de um contexto, ela vai ter um outro sentido, então, cuidado, né, a importância da gente conhecer as palavras. A leitura nos ajuda muito nisso. Eu vou falar mais na frente aqui da importância do hábito da leitura, é fundamental. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu leio bula de remédio, mas a bula de remédio vai te ajudar de alguma forma, você pode ter certeza. Eu gosto de ler anúncio de publicidade, alguma coisa ali vai te ajudar. Você está lendo, você está alimentando essa reserva ali que você tem de vocabulário, né? Então, é fundamental a leitura para te ajudar a ter esse conhecimento do sentido das palavras. É importante também a gente respeitar o tema daquilo que a gente está escrevendo. Eu estou escrevendo sobre a catequese do Papa. Então, eu tenho que respeitar aquele tema daquele conteúdo. Se do nada na catequese do Papa eu começo a falar, sei lá, sobre uma quermesse que vai ter na igreja, na minha paróquia. Não faz sentido eu falar da catequese do Papa e falar da quermesse, chamar para quermesse no meio do texto, né? O meu leitor ele vai perder toda a linha de raciocínio, de interpretação ali, que eu fugi do tema. Eu estou falando de catecismo, e aí do nada eu falo sobre uma gincana, sei lá, que vai ter na paróquia. Enfim, eu estou escrevendo sobre filme e eu vou falar de futebol. Não dá, então eu tenho que manter essa linha desse tema que eu escolhi escrever dentro ali do desenvolvimento do texto, porque isso me ajuda o leitor a interpretar aquela mensagem, a ideia que eu quero transmitir naquele texto. A gente entender o contexto, né, do que a gente está escrevendo, trazer o contexto para o leitor também, né? Se eu vou escrever sobre a catequese do Papa, ali no início do meu texto, eu tenho que, para quem nunca leu, explicar que todas as quartas-feiras, na audiência geral, o Papa Francisco, ele reflete sobre um determinado tema, e geralmente essas reflexões são feitas em Roma, enfim, a gente trazer o contexto disso, né, para que a pessoa ela possa se situar ali naquele conteúdo, e aí ao longo do texto ela vai fazendo a interpretação daquele conteúdo. A mesma coisa do estilo da linguagem. Se eu comecei a escrever um texto mais coloquial, que é a nossa linguagem do dia a dia, eu tenho que manter aquele texto naquela linguagem. Não dá para, no meio de um texto que é uma linguagem mais informal, por exemplo, as redes sociais, ela traz uma linguagem mais informal, que é a nossa linguagem do dia a dia. E do nada eu começar a usar uma linguagem culta ali, que é a linguagem da gramática, mais rebuscada, né, mais difícil. No meio daquele texto, nem combina, a pessoa vai causar um grande estranhamento no meu leitor, porque ele vai pensar, por que ela está falando você, e daqui a pouco ela está senhor, vossa senhoria, e daí vai, né? Não dá para a gente misturar a linguagem quando a gente está escrevendo de uma forma, né? A gente tem que respeitar isso para ajudar nesse entendimento do conteúdo que a gente está produzindo. A mesma coisa em relação aos gêneros textuais. A gente tem uma infinidade de gêneros textuais e dentro de determinados gêneros a gente tem outros gêneros que se desenvolvem. Então, se eu estou escrevendo um bilhete, o bilhete ele vai ter uma característica geralmente mais informal, né?
Então, ele tem essa característica ali da escrita, tem que respeitar essa característica. Uma lista de compras é a mesma coisa, uma receita, uma notícia, ela tem uma característica, o primeiro parágrafo, ele vai trazer ali as informações principais, né, uma notícia, uma nota, por exemplo, eu vou trazer ali o que é o evento, onde é esse evento, quando, onde, como, por quê, a gente chama de lead no jornalismo. Então, traz ali as informações principais naquele primeiro parágrafo para poder atualizar e contextualizar o leitor do que eu quero falar. E assim vai em relação aos outros gêneros. Então, é importante a gente ter essa compreensão, da gente respeitar também as características de cada gênero textual. Ô, Rúbia, Oi. a Glaucia mandou uma mensagem aqui perguntando se as cores das letras influenciam no texto. As cores das letras? É. Olha, eu não sou expert nessa área, mas tem a questão os publicitários trabalham muito com psicologia das cores, né? A área do marketing também. Então, as cores, elas falam também, transmitem uma mensagem. Geralmente, o vermelho traz ali um sinal de alerta, o branco traz mais essa questão da paz, o azul também nos traz mais serenidade, o preto, ele já é uma cor mais pesada. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Quando, por exemplo, você trabalha ali dentro de um texto, você quer destacar o nome de um evento. Geralmente, por exemplo, no site da Arquidiocese, a gente ou negrita, né, para chamar a atenção ali do leitor, quando ele bater o olho, ele vai bater o olho naquelas palavras em destaque. Então, se eu negrito de preto ou negrito desse tom aqui mais para o Marsala, a pessoa, quando ela entra ali no meu texto, aquela cor vai chamar a atenção dela. Então, isso também faz a diferença, da gente pensar em destacar ali palavras, né, e elementos, trechos do nosso texto. A mesma coisa quando a gente usa os emojis, eles trazem, né, uma mensagem ali para o público. Então, a gente destacar determinados temas, subtítulos dentro ali do conteúdo, também vai falar para as pessoas. As cores dentro da questão da produção, né, visual ali, gráfica, vai falar ainda mais, né? Ela compõe toda a imagem, né? E o texto vem ali para casar, mas essas cores, elas transmitem uma mensagem, sim. É muito interessante a gente estudar também essa questão do significado das cores. Eu não sei se eu respondi tão bem o que ela perguntou, mas dentro, né, do que eu tenho aí de conhecimento para falar em relação aos textos, é muito legal a gente destacar, então, palavras, termos, frases, subtítulos, que a gente quer trazer ali uma mensagem, né, um destaque maior para o leitor bater o olho quando ele está lendo o nosso conteúdo. É interessante a gente pensar, assim, nessa questão das cores, porque elas nos ajudam. A Sheila até teve com a gente na última formação. Vou disponibilizar o vídeo depois, Rupi, se você quiser acompanhar também. Ela vai entrar no YouTube da Região Renza, tá? Já está lá a nossa primeira aula, vai estar a segunda também com a Sheila. Lá a gente falou bastante coisa sobre cores, e a Sheila está aqui de volta para poder ajudar a gente a pensar nisso, né? Que ela tem atuação também na área de design. Então, ela fala assim, ó, as cores influenciam, dependendo da identidade visual da plataforma utilizada. Plataforma, assim, gente, se ela está no site, se ela está num jornal impresso, se ela está no grupo do WhatsApp, tudo depende, né, de como ela vai ser. Negrito e sublinhado também são influências. Então, eu não falei tanta besteira, né, Sheila? Eu quero sim ver essa aula, Aline, porque é muito interessante a gente pensar como a psicologia das cores pode nos ajudar a transmitir as mensagens. Então, só seguindo aqui o nosso raciocínio, a coesão textual. A coesão textual, eu gosto de pensar que ela é uma costura que a gente faz ali no nosso texto. Quando a gente está costurando, a gente vai ali, né, alinhando ponto por ponto, né, unindo os pontinhos, não deixando nenhum buraquinho. Então, a coesão, ela nos ajuda a costurar o texto. Então, ela vai nos ajudar a ligar as ideias que a gente quer transmitir naquele texto. E o que nos ajuda a ligar essas ideias?
é a utilização das preposições, das conjunções, dos advérbios, das locuções adverbiais, todas essas classes que a gente aprendeu lá na escola e que a gente tem que voltar a aprender, a consultar sempre, porque é uma infinidade aí de preposições, de conjunções, enfim, e a gente tem que ver com elas a melhor forma de utilizá-las dentro da mensagem que a gente quer passar também, né? Então, eu coloquei de exemplo quando a gente utiliza o que, o qual, né? Por exemplo, o que é para retomar uma ideia, o qual também tem esse sentido, a questão do por isso, além disso, né? Para a gente tentar ali concluir ou somar uma ideia, o deste para remeter ao que, né, que foi falado ali no presente, o contudo também que nos ajuda a concluir uma ideia, são essas pecinhas, são esses elementos que nos ajudam a costurar as nossas ideias que a gente quer falar no texto, e são muito importantes a gente percebê-las ali durante a nossa escrita. Teve outra pergunta, Aline? Não, nenhuma outra pergunta ainda não. Então, seguindo aí o nosso como produzir um bom texto, a importância do planejamento. Eu sempre falo isso muito com uma colega lá de assessoria, que ela é muito organizada, e o planejamento nos ajuda em diversas áreas da vida, né? Não só no trabalho, nas atividades que a gente desempenha no dia a dia, é fundamental. Então, para quem trabalha com escrita, quer trabalhar com escrita, é importante, fundamental, a gente conhecer o nosso público, está dentro do nosso planejamento. Porque se a gente não conhece o nosso público, como é que a gente vai saber para quem a gente fala? Para quem a gente quer transmitir aquela mensagem? Então, a gente precisa conhecer o nosso público. Aí você fala, mas como é que eu vou conhecer meu público? Por exemplo, na sua paróquia, você está ali no dia a dia, você vai observar as pessoas que frequentam o dia a dia. Então, você vai saber, por exemplo, se na missa de domingo, determinado horário, vai mais pessoas jovens ou vai mais pessoas mais velhas, mais idosos? Determinado horário tem mais criança? Isso assim, falando de maneira geral, né? As paróquias também hoje, elas conseguem ter, por exemplo, os dizimistas, os cadastros ali do dizimista, ela consegue ter uma visão mais geral do público ali também da paróquia. Eventos que você fizer na paróquia, você pode ali fazer cadastros, né, para você entender ali o perfil daquele público, se é mais masculino, se é mais feminino, a idade, né, a média ali da idade. Nas redes sociais também hoje, a rede social, ela traz para a gente o Instagram, por exemplo, ele traz ali um resumo das pessoas, daquele perfil, né, se é um perfil mais jovem, se é um perfil mais velho, se tem mais mulher seguindo, se tem mais homem seguindo. Então, consegue nos ajudar a entender qual que é esse público que segue a minha paróquia. Então, eu vou pensar o conteúdo para escrever para esse público. Determinado assunto também, ele vai ser mais interessante para aquele público do que para o outro. Então, se eu trabalho ali com o jornalzinho impresso, quem mais procura o jornal impresso? É um público mais velho, é um público mais novo? Quem gosta de receber ali o conteúdo online? É uma pessoa mais nova? Então, tudo isso nos ajuda a compreender o nosso público, que é fundamental para na hora de a gente pensar e produzir o texto. A gente pensar também, a gente costuma muito falar na área do marketing, nas dores do nosso público. O que são essas dores? O que o meu público busca? Qual que é a necessidade do meu público? Qual que é a necessidade dos fiéis que frequentam hoje a minha paróquia? O que eles estão pedindo de informação? O que eles querem ler? O que eles querem se informar? Então, a gente entender também essas dores, o que esse público busca, nos ajuda a planejar, a pensar e a produzir esse conteúdo. E também a gente parar ali dentro dessa observação, juntando com o conhecimento do público, junto desse entendimento das dores, a gente pensar nos conteúdos que são interessantes para a gente incluir no planejamento. Não é só a gente pensar em 3 conteúdos e começar a produzir. O interessante é que você faça ali um checklist, faça uma listinha. Eu acho que meu público está interessado em saber mais sobre os mandamentos, sacramentos. As pessoas têm necessidade, elas têm curiosidade de saber sobre o rito da missa. Então, eu vou ali anotando esses conteúdos que eu acho que é interessante incluir no meu planejamento. Faça um planejamento, como se fosse um calendário mesmo, gente. Determinado dia da semana,
Ou então, a cada 15 dias, eu vou falar sobre esse assunto. Toda quarta-feira, eu vou trazer um resumo da catequese do Papa para o meu público. Então, eu sei que toda quarta-feira eu vou ter ali no meu conteúdo sobre a catequese, por exemplo. Às sextas-feiras, eu vou trazer a agenda da paróquia para o fim de semana. Então, eu vou ali montando meu planejamento de conteúdo e vai me ajudar a pensar como eu vou desenvolver aquele texto, que informações eu preciso para desenvolver meu texto também. Alguma interação, Aline? Sim. A Camila Vitória, ela está perguntando aqui como descobrir quais são essas dores. Aí, Rubio, eu vou tomar liberdade de, antes de você responder, Sim. já vou anunciar aqui, que o pessoal já sabe que no dia 5 de setembro, a gente vai estar com a Fabiana Braulio aqui, ela é até da paróquia da AEB, se eu não me engano, e ela é uma profissional excelente na área de estratégia de comunicação, e vai falar para a gente sobre estratégias, análise de SWOT, essas coisas assim, que é para a gente descobrir aí, para quem que eu vou falar, né? Como que eu vou falar? Mas aí a gente vai aprofundar isso nesse dia, mas você já pode ir dando essa luz aí para Camila Vitória. Ah, muito bacana. Tenho certeza que vai destrinchar essa parte, vai ser muito bom para vocês. Bom, uma forma da gente entender essas dores, por exemplo, usando as redes sociais. Sabe, ali nos stories, você pode colocar caixinhas de pergunta. O que você quer ver aqui na rede social essa semana? Ou então você colocar ali 3 opções de assunto, e as pessoas elas vão interagindo e comentando sobre o que elas querem ouvir, o que elas querem saber. Então, isso ajuda você a produzir o conteúdo. Se você, por exemplo, faz um jornalzinho impresso, coloca ali no finalzinho do jornal, ou no meio do jornal, essa parte também. O que você deseja ouvir? O que você deseja que a gente traga aqui como conteúdo evangelizador para o seu dia a dia, na catequese mesmo, com as crianças, com os jovens, na crisma. Quando você faz ali a formação para os noivos também, é uma forma de você interagir com o público e entender o que as pessoas estão querendo, se informar melhor, saber mais, né, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da evangelização. Eu acho que é uma boa opção. Então, essa parte aqui a gente já passou. Mais coisas dentro do planejamento. Como eu falei, é importante a gente listar os temas de interesse. Então, depois a gente entender todo esse contexto, né, do que a gente vivencia ali, que o nosso público deseja saber, entender melhor. Então, que a gente liste esses temas de interesse e organize a periodicidade da produção. Isso é muito importante, para a gente se organizar mentalmente também, organizar aquilo que a gente escreve e organizar a publicação, né? Para a gente poder atingir o maior número de pessoas também é importante. Então, se eu monto essa lista, esse planejamento de conteúdo, esse meu calendário, com as datas, né, que eu planejo ali de publicação, ajuda todo esse processo da gente produzir um bom texto, produzir um bom conteúdo, e também de organizar e cativar ali, né, alimentar a nossa criatividade, que eu falei lá no início. Antes da gente ir para a interação, que eu acho que teve, só vou continuar aqui o raciocínio. E é importante, então, a gente pensar para quais mídias eu vou produzir conteúdo nesse período. Vamos pensar aí ano que vem já, ou então agora para o restinho do ano. A partir de setembro até dezembro, para quais mídias a gente vai focar aqui a nossa comunicação da paróquia? Eu quero produzir textos para onde? Eu quero produzir textos para o site, para o blog da paróquia, para as redes sociais. Eu quero focar mais nos textos de WhatsApp, que vai para o meu dizimista, que vai para o meu grupo, que vai para os fiéis de maneira geral. Eu quero focar nos e-mails, nos informes das missas, no meu jornal da paróquia. Então, é importante a gente também ter esse planejamento para quais mídias a gente quer produzir e, ao longo do tempo, né, que você tem já essa organização, esse planejamento de conteúdo, você pode ir adicionando ali outras mídias também, ou se você já trabalha com todas, te ajuda a organizar, né, essa produção de textos e de conteúdos. E, mais uma vez, pesquise referências de mídias, de tendências, e de bons exemplos a serem seguidos, né? A gente tem
vários perfis aí que nos ajudam a ter essas referências e a gente pesquisar também ali tendências, principalmente nas redes sociais, nos ajudam a fazer essa manutenção da nossa criatividade também, né? Então, quando a gente se inspira no trabalho de outra pessoa também, isso é maravilhoso. Nos ajuda a escrever, nos ajuda a produzir, a pensar nesse planejamento, tudo isso. Aline, teve outra interação? Não, a Hebe confirmando mesmo que a Fabiana, que vai estar com a gente dia 5 de setembro, é da paróquia, né? Aqui da Renza mesmo, mas não teve interação, não. Agora, é só uma coisa também, Rubia, que como a gente está, essa formação até pedida, né, pelo próprio, os membros do conselho, alguns vigários, ela é voltada para esse agente pastoral, que está sempre em contato com a assessoria de comunicação, com a PASCOM, com a comunicação, né, na região episcopal Nossa Senhora Aparecida. É bom trabalhar como esse texto, assim, ele chega lá, né, essa questão do texto para chegar, porque é importante também a gente ter esse material aí, que às vezes é uma coisa simples, mas que vai fazer muita diferença, né? Ai, foi bom você falar isso. Vou pegar de exemplo lá a assessoria. A gente recebe, às vezes, sugestões ali de pauta, né, sobre a festa da paróquia. Um problema muito grande que acontece é, por exemplo, a importância da gente pensar também o planejamento de como que a gente vai enviar essa informação, que é o que a Aline falou. Vou pensar assim, eu tenho ali a arte da minha festa, eu tenho o folder da minha festa, ou às vezes eu tenho só a programação ali da minha festa no Word. Mas, às vezes, chega para a gente uma programação incompleta, faltando data, faltando as celebrações, faltando o endereço, telefone da paróquia, ou às vezes chega só a arte ali, sem as informações completas. Então, isso muitas vezes atrasa até mesmo a divulgação daquela notícia, porque a gente tem que entrar em contato, correr atrás para confirmar uma informação, ou para corrigir uma informação também, né? E a importância da produção, por exemplo, das artes ali, que são enviadas, a gente há pouco tempo divulgou, a Aline está bem inteirada nisso, na nova identidade visual da Arquidiocese, então, se atentar a isso, né, que essa identidade até que está aqui no slide, e está disponível também, né, essa nova identidade com o manual da marca, todas as orientações para ser aplicada e em todos esses conteúdos, né, seja aí nos sites, nas redes sociais, até para os e-mails, né, que vão ser disparados, assinatura de e-mail, por exemplo, se você quer ali deixar personalizado com a identidade, né, da arquidiocese, da sua região, nos informes, nos jornais que você fizer na sua paróquia, é importante que a identidade visual, ela venha com essa marca oficial. Mas nesses envios, então, é importante que você se atente a isso, ter esse carinho na hora de enviar, de trazer ali a informação completa, com a data, com o local, com as celebrações, os nomes escritos corretamente da programação, envie essas artes, né, completas para a gente, cheque ali os arquivos, se foram todos anexados corretamente, se depois que você enviou esse e-mail, você notou que foi alguma coisa faltando, entre em contato de novo com a gente. Então, isso tudo faz muita diferença para a gente da assessoria, né, para a gente poder divulgar e chegar isso nas pessoas o quanto antes, e também para, por exemplo, você quer passar uma informação para sua PASCOM, e aí você não passa essa informação da maneira correta, a divulgação vai ser feita, aí muitas vezes a pessoa tem que apagar aquela postagem, isso atrapalha ali no engajamento, isso é muito ruim para o perfil da paróquia e também não traz credibilidade, a pessoa fala assim, nossa, toda hora eles apagam ali a publicação sobre a festa, por exemplo, ou toda hora eles mandam um WhatsApp sobre a programação da festa de uma forma, então é importante checar essas informações e tê-las muito bem organizadas antes do envio. Aline, eu respondi um pouquinho do que você queria? Não, é isso mesmo, é porque algumas pessoas até fazem contato comigo, né, e perguntam e tal, e a gente conversando, Sheila também, né, tá bem atuante na PASCOM, a gente vê, às vezes, essa dúvida aí também, e essa questão chegando aí. Que bom.
Que ótimo. E aí, os exemplos que a gente pode sempre consultar e se inspirar também, ficar de olho aí nas postagens. Tem o perfil do Vatican News, em português, tem o Vatican News oficial também, mas tem em português, traz algumas postagens bem interessantes, traz o dia a dia ali do Papa, as principais mensagens do Papa, traz alguns conteúdos também de evangelização, está ligado também ao calendário da igreja, então é uma ótima fonte ali para se inspirar, para se informar. A CNBB também, o perfil da CNBB, é muito interessante você seguir, acompanhar, ver ali o calendário também de postagens para se inspirar. Então, é uma fonte também oficial muito boa da gente poder seguir, acompanhar. Eu coloquei o perfil da Arquidiocese, então, se você quer ali, talvez, se inspirar no calendário editorial da Arquidiocese ou nas datas, né, de festas, enfim, dentro do calendário da igreja, a gente tem feito, né, um calendário dentro dessa perspectiva, também traz rios, assim, que traz essa mensagem evangelizadora. A gente tem tentado, né, trazer ali os padres, trazendo dicas literárias, falando sobre determinadas datas, falando sobre os santos. A gente tem produzido lives também, como a leitura orante, que é uma live com as juventudes. A Sheila já participou comigo em várias oportunidades, é muito bom. A gente tem feito lives sobre os santuários arquidiocesanos também, para que as pessoas conheçam. Então, se você quiser compartilhar esse conteúdo no seu perfil, é também interessante, ou quiser se inspirar para fazer as suas também, entre outros conteúdos. O perfil da Paz com Brasil é um perfil que eu gosto também muito e acompanho, tem um site também que eu coloquei aqui no fim da apresentação. Então, eles sempre trazem ali o calendário, né, de sugestão para você se inspirar e produzir conteúdos. Então, é uma ótima fonte para você pensar o seu planejamento de conteúdo, de textos também. É muito bom. E mais dicas. Então, a questão da leitura. Leia muito, gente. Se você ali está no seu... Às vezes você está no dia a dia, no Instagram, se você segue portal de notícia, dá uma passada ali, dá uma lida nas notícias. Se você ainda tem o hábito de ler jornal físico, é muito difícil a gente ver hoje, né? Alguém lendo ali um jornal. É ótimo também para a gente praticar essa leitura. Para a escrita, é excelente. Revistas, os livros de maneira geral, enfim, anúncios, tudo que tiver ali um texto, é interessante que você leia para enriquecer seu vocabulário, né? E nos ajuda até mesmo a enxergar ideias ali e vai cultivando ali, alimentando a nossa criatividade. A importância da gente rascunhar quando a gente está escrevendo. Às vezes eu escrevo ali um primeiro parágrafo e eu acho que não ficou bom, mas eu deixo aquele rascunho ali. E aí continuo rascunhando. E às vezes depois daquele rascunho, eu consigo fazer ali uma montagem, um Frankenstein, que sai um texto muito bacana, né? É claro que isso vem com a prática. A escrita é prática. Então, quanto mais a gente escreve, mais a gente vai ali tentando eliminar as nossas dúvidas, vai aprendendo. A nossa criatividade, ela também, né, alimentada, e a gente escrevendo, vai permitir com que a gente escreva melhor, pense novas formas ali de cativar, de captar o público. Então, é importante que você sempre rascunhe e anote as suas ideias. Elas vão sempre te ajudar a te inspirar de alguma forma lá na frente. Pode ter certeza disso. E com o tempo, talvez, você consiga ali visualizar até o texto que você quer escrever já. Porque a prática vai ficando, é algo tão bacana, e vai ficando tão corriqueira, que às vezes a gente consegue já imaginar a estrutura do que a gente quer escrever ali. E aí, quando chega nesse caminho, é sempre mais fácil. Mas não quer dizer que você já tem estrutura que vai ser fácil você começar a escrever ali, não. Então, por isso que é importante você rascunhar e anotar essas novas ideias. E a outra dica que eu queria dar é que para você praticar sempre a escrita. Mas quando eu falo a escrita ali, você pegar uma canetinha bonitinha, anotar no papel. Isso também te ajuda na questão do vocabulário, a escrever melhor. Então, nem que seja uma mensagem, um bilhete. Você deixa um bilhete todo dia para sua mãe, para o seu pai, para o seu namorado, esposo, esposa, para você mesmo, nem que seja uma mensagem de incentivo.
Escreva ali todo dia. Isso é muito bom, sabe? Eu sinto, assim, eu sinto falta de escrever mais com a mão. Então, eu sempre tento colocar isso no meu dia a dia. Então, escreva mensagens no WhatsApp para você testar a escrita por completo, sabe? Nem ficar cortando as palavras. A gente, na correria, acaba cortando as palavras e isso muitas vezes influencia na nossa escrita, ali nos textos, na produção de conteúdo. Isso é muito ruim. Eu tenho uma amiga que me fala que eu sou uma das poucas pessoas que escreve para elas mensagens, as palavras completas. Não estou falando que sempre você vai fazer isso, mas tente, porque ajuda muito. E a gente escrever assim no WhatsApp nos ajuda a colocar as palavras em prática, o nosso vocabulário, a gramática em prática também. Então, como eu falei, de usar o papel para você escrever o bilhetinho, a lista de tarefas que eu tenho que fazer hoje aqui no trabalho, lista de tarefas que eu tenho que fazer aqui hoje na pastoral, escrever um diário de gratidão, escrever pequenas palavras ali todos os dias, tudo isso nos ajuda a alimentar esse nosso vocabulário e nos ajuda a escrever. E ative sua criatividade, mais uma vez, busque essas referências. Eu adoro, quando eu estou ali sentindo que a minha criatividade ela está esgotada, eu gosto de ir numa exposição. Eu tenho, né, o privilégio de trabalhar ali próximo à Praça da Liberdade, então sempre tem alguma exposição nova. Então sempre combino com uma amiga da assessoria, a gente vai em alguma exposição. E sempre eu volto de lá renovada, porque aquilo ali abre meu olho de uma forma para várias questões. Às vezes me inspira ali para escrever um novo conteúdo, para pensar uma nova pauta de live, para dar uma ideia para as redes sociais. Então, enfim, isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Principalmente para quem trabalha com escrita, com criatividade. Você precisa sair ali da sua bolha, do seu dia a dia, ver coisas novas. Isso nos inspira. Assistir filmes, séries, observar as pessoas. A gente fica tão ali vidrado, né, no celular, no dia a dia, a gente esquece de observar as pessoas. Às vezes a gente tem uma ideia dentro do ônibus, observando a pessoa que está ali na rua, observando a pessoa que está dentro do ônibus, ou quando a gente está num consultório esperando para ser atendido. Observar as pessoas, a gente aprende muito com isso também, nos inspira. Caminhar na natureza é uma das coisas que eu mais gosto também, porque me ajuda a esvaziar a mente e a recarregar minha energia, minha bateria, para poder trabalhar minha criatividade, para escrever. Viajar, enfim, todas essas atividades contribuem para isso e nos ajudam a escrever. E dessa forma a gente ajuda a cultivar as memórias, a estimular a nossa imaginação. Por exemplo, quando eu assisto um filme, eu fico tão centrada naquilo dali que me faz esquecer de todos os problemas, e às vezes aquele filme vai me inspirar em algo que eu vou escrever naquela semana. De alguma forma, vai me pensar numa cor, eu quero destacar determinada tarefa que eu estou fazendo ali, ou no título que eu estou escrevendo, ou a contextualizar o conteúdo que eu estou falando. Então, isso tudo estimula a nossa imaginação. Aí eu coloquei algumas fotos pessoais mesmo, de coisas que trazem essa memória para mim, me ajudam a cultivar a criatividade. São inspirações para escrever. Aí é uma foto de uma exposição que eu acho que ainda está no CCBB, que traz aí a riqueza da cultura negra no Brasil, fala da importância da memória, né, da gente valorizar essa memória. Esse é um livro que eu ganhei de uma amiga, que é editora, e é um livro que me trouxe muito essa questão da importância da gente cultivar as memórias, de recordar quem a gente é, lembrar da gente criança, sabe? Da Rúbia criança, do que ela queria, o que ela sonhava, por que eu ainda não continuo cultivando algumas coisas dentro de mim? E esse livro, ele nos traz sobre isso, ele fala sobre memórias. É muito interessante para quem quiser ler. Isso é fotos de uma viagem, que tinha umas mensagens legais, e eu gosto de registrar esses momentos, sabe, me inspira. E da natureza também, que ela é sempre muito inspiradora. Agora, eu queria dar uma pausa, Aline, nesse nosso momento, para depois ir para uma segunda parte da nossa aula de hoje. Pode ser? Pode sim, eu vou fechar essa parte com o comentário da Sheila sobre a escrita. Acho super interessante incentivar a escrita à mão, porque o corretor ortográfico de aparelhos transformou o nosso modo de escrever no digital.
nos tornando dependentes dessa correção. Eu digo até mais, que mudou até o nosso modo de pensar, não só o corretor e a inteligência artificial no geral, né? Com certeza. Rubia, antes desse intervalo, eu queria muito te agradecer mesmo por essa presença sua, do pessoal que tem participado, tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostando, que teve algumas pessoas que não participaram, elas justificaram, né? Eu vou ter que sair agora, mas Sheila continua aí com a gente, tá bom? E eu queria muito, muito pedir a vocês para continuarem tendo esse compromisso. Dia 5 de setembro, a gente tem a nossa próxima formação sobre planejamento de comunicação, vai estar muito bom e vai acrescentar muito na nossa caminhada pastoral, né? Que a gente tem que se manter atualizados, não só na palavra, né? Mas também nessas questões mais técnicas, né? Para não ter nenhum ruído aí na evangelização. Obrigada, foi um prazer. Prazer, vamos dar essa pausa aí. Um abraço.
A sua tela ainda está compartilhando. Sheila, Estou aqui. podemos seguir então? Deu 5 minutos, não deu? Deu, vamos voltar sim, quando você quiser. Então vamos voltar, pessoal, para a nossa aula aqui. Bom, então nessa segunda parte, depois da gente ter falado aí sobre, né, a criatividade, a importância da leitura, da gente cultivar, né, memórias, bons hábitos, eu queria entrar então nas etapas de como a gente pode então produzir bons textos, textos eficazes. Então, perguntas que a gente deve fazer quando a gente está produzindo qualquer conteúdo, independente da mídia. Qual que é o objetivo ao escrever esse texto? Por que eu estou escrevendo esse texto? É uma das primeiras perguntas que a gente deve fazer quando a gente está produzindo um conteúdo. Para quem que eu estou escrevendo esse texto? Qual que é meu público? Então, por isso da importância da gente entender e identificar o nosso público. Isso vai nos ajudar também a pensar esse texto e também trabalhá-lo de maneira criativa para que eu possa captar da melhor forma esse meu público. Então, mais uma vez, eu trouxe a questão das dores, das necessidades que eu estou buscando ali ao escrever aquele conteúdo, né? Estou tentando atender, né? Pensando ali no meu público. Então, o que eu vou trazer ali dentro daquele conteúdo para satisfazer essas necessidades, essas dores do meu público? Então, isso eu tenho que pensar quando eu estou ali planejando meu conteúdo. Quais resultados eu espero alcançar quando eu produzo esse conteúdo? Eu estou escrevendo essa mensagem porque eu estou precisando unir mais ali a minha pastoral, identificar novas lideranças, identificar jovens, né, que têm a vocação ali para ajudar na evangelização, jovens ou outras pessoas que queiram ajudar na PASCOM. Então, eu preciso pensar nesses resultados. Eu quero trazer mais seguidores para a rede social da minha paróquia. Eu quero que as pessoas tenham o site da paróquia como um canal oficial para buscar as informações, a programação da paróquia. Então, eu tenho que pensar nos resultados que eu quero alcançar. E quando a gente está escrevendo, mais uma vez, esse texto que eu estou escrevendo, avaliar, né? Pensar, eu, leitor, eu, Rubi, estou lendo esse texto. Eu acho que esse texto, pensando no meu público também, ele é de fácil, média ou difícil compreensão. Então, a gente tem que pensar nesses pontos, todos esses pontos, na hora que a gente está escrevendo um conteúdo. E aí, claro, sempre pensando, né, no contexto ali dessa escrita, na mídia que a gente está escrevendo, no objetivo do meu texto, os resultados que eu quero alcançar, quais as dores do meu público. Então, são todos pontos que vão se entrelaçando para que a gente possa produzir uma comunicação mais eficaz e textos de qualidade também para chegar no nosso público. E aí, dentro disso, né,
como eu já falei, a gente pensar ali quais são as principais informações que eu preciso trazer nesse texto. Hoje eu estou produzindo esse conteúdo, o que eu preciso trazer para esse texto? Então, uma das perguntas, né, as perguntas que a gente precisa trazer para a produção de qualquer conteúdo e que ajuda a trazer a identificação e a compreensão, a melhor interpretação daquela mensagem para o meu público, são uma dessas perguntas, né, é o que, quando, onde, por quê, como, que são as perguntas que eu falei, que a gente chama no jornalismo de lead, mas são perguntas que orientam o meu leitor e orientam também a minha mensagem ali principal. Então, ela vai trazer um resumo daquilo que eu quero falar. E outra pergunta que a gente deve fazer: o meu texto, meu conteúdo aqui, ele atingiu o meu público-alvo? Por quê? Por que eu acho que aquele texto, aquele conteúdo, aquela mensagem, aquele e-mail, aquele recadinho no WhatsApp, aquela mensagem na missa, no fim da missa ali, ele atingiu o público? Quais pontos que eu posso anotar aqui, que eu vou acrescentar em outro comunicado que eu fizer, que vai fazer a diferença? E foi legal porque as pessoas gostaram, chamou a atenção das pessoas, as pessoas compartilharam, curtiram, deram feedback pessoalmente, falaram, comentaram umas com as outras. Então, a gente pensar, né, nesses elementos que ajudaram a cativar e atingir meu público fazem toda a diferença também. Avaliar os resultados e os erros dentro da nossa produção de conteúdo são essenciais para a gente continuar produzindo, como eu falei. Continue tentando, não é porque não deu certo uma vez, duas, três, que você não vai continuar tentando. Você tem que avaliar ali o que está dando certo, o que está dando errado, para você tentar sair dessas falhas, desses ruídos de comunicação. E com o tempo, né, a gente também tem que dar tempo para as coisas, a gente vai melhorando essa comunicação. Então, como eu falei, tentar novamente e observar a evolução dessa sua produção, daquilo que você está planejando. Então, é importante que você organize suas ideias e insira elas no texto, né, usando essas palavrinhas, essas perguntas-chave. Leia e releia o seu texto. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É muito importante a gente reler o texto, porque quando a gente está ali mergulhado na escrita de um conteúdo, muitas vezes a gente não percebe erros bobos, a gente esquece uma palavra, uma vírgula, ponto errado, enfim. Ou escreve uma frase de uma forma que traz uma outra interpretação, usa uma palavra que tem outro significado dentro daquele contexto e traz uma outra interpretação. Então, a releitura do texto, ela é fundamental para quem trabalha com escrita, porque você aprende também com aquela releitura e você vai aprendendo a fazer revisão e vai se tornando também mais crítico ali em relação ao que você está produzindo. Então, é muito importante. Uma das coisas que eu aprendi na faculdade de jornalismo com o professor, que me dava aula de redação, é sobre várias leituras. Ele enumerava várias, mas eu trouxe aqui umas que eu uso no meu dia a dia, que eu acho que nos ajuda muito. A primeira leitura que a gente faz sempre é a leitura mental, né? A gente escreveu ali texto, a gente começa a ler para a gente. Então, essa é uma primeira leitura, que é muito boa. Depois, lê aquele conteúdo em voz alta. Presta atenção na sonoridade das palavras, no significado das frases, no conjunto como um todo, para você prestar atenção naquilo e ver se a interpretação ela está como você gostaria que fosse, se as ideias elas estão conversando entre si, as palavras, né? O tema do texto, a linguagem, tudo isso. Então, faça mais uma leitura observando a grafia, a escrita das palavras. Leia as palavras assim pausadamente, né? Grafia, escrita, tudo isso faz parte, a gente faz muita diferença na produção do texto. Nos ajuda a revisar o que a gente escreveu. Então, faça também essa leitura crítica de interpretação do texto. Aí eu vou ler aqui esse comunicado que eu fiz hoje para os meus leitores. Eu quero ver se a minha mensagem ela está clara. Então, eu vou ler observando, eu vou ler como leitora, para ver se aquela mensagem está clara. Vou ler mais uma vez, para ver se a minha ideia principal, ela está clara ali, objetiva, está com uma linguagem mais fácil, né, de fácil entendimento, pensando que os meus leitores, eu tenho um público bem diverso. Então, é importante essa leitura crítica da interpretação do texto que você escreveu. E, gente, dê um tempo. Escreveu, vai tomar um cafezinho.
Volta daqui 5 minutos, faz mais uma leitura. Dá um tempo para aquilo que você produziu, porque também faz a diferença nessa revisão do texto. E nessa avaliação crítica do que você produziu. E aí faça mais essa leitura. Compartilhe seu texto com outras pessoas que estão próximas de você. Quem está ali junto na pastoral com você, ou um amigo, né? Pergunte para essas pessoas, o que vocês entenderam dessa mensagem? O que vocês entenderam desse texto? Ajuda a gente a entender como é que está essa nossa relação com a ideia central do texto. A gente está trabalhando bem a coerência, a coesão, como já foi falado aqui. Se as nossas ideias estão articulando bem. Se a gente está trabalhando a linguagem bem para o nosso público. Então, é essencial a gente fazer isso. A gente faz isso muito lá na assessoria. A gente faz 2 leituras, né? Além da minha leitura, outros 2 colegas também leiam aquele conteúdo, para a gente ter essa percepção, assim como as peças também, aquilo que é produzido para as redes sociais. Então, vai ajudando a gente a ter essa percepção e a produzir melhor, escrever melhor o texto. Eu queria passar essa mensagem aqui para a gente que produz conteúdo, e também para aqueles que a gente observa produzindo, para a gente ter mais empatia, né, com aquilo que a gente faz e com o que o outro faz. Então, quanto menos a gente julga, mais a gente cria. É importante a gente ter isso no nosso dia a dia, sabe? Saber abraçar também as ideias das pessoas, as tentativas, as nossas tentativas, os nossos erros. Faz toda a diferença na criação. Nesse processo de aprendizagem também da escrita. Como eu disse, escrever é um aprendizado constante. A gente aprende todos os dias. Então, a gente precisa ter empatia com nós mesmos e também com o outro. Eu tinha separado aqui um videozinho, mas como está com esse problema de áudio, eu vou compartilhar depois a apresentação, então vocês vão poder assistir. Sheila, você acha que a gente tenta para ver se vai reproduzir ou não? É do YouTube também? Não, esse está no Instagram. Tenta acessar aí, que aí a gente dá uma olhada que talvez possa ser a forma como você iniciou a apresentação. E ela pode tem um ícone lá que inicia, captar áudio da guia, ou da janela. Vamos Tá. tentar. Peraí. Tá dando Não, para aqui não sai não. Não. Então tá. É um vídeo curtinho também, é desse autor que eu inspirei aqui a apresentação. O nome dele é Tiago, como eu já tinha mencionado. Então ele fala sobre quanto tempo que a gente gasta, de que forma a gente gasta mais a nossa energia, para criticar ou para construir. Então fica essa reflexão também para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente pensa trabalhar, no nosso dia, nas nossas produções. Então, às vezes a gente gasta muito tempo criticando a nós mesmos e também ao outro, ao invés de somar, de elogiar, de ser grato por aquilo que você fez naquele dia, sabe? Hoje eu consegui escrever 2 frases do meu texto e eu achei que tá muito bom. E amanhã eu vou conseguir escrever mais. Hoje eu consegui planejar 2 postagens na rede social. Ótimo, amanhã eu vou tentar e vou produzir mais. Então, a importância da gente praticar a empatia. E agora, indo para o finalzinho da nossa apresentação, eu separei algumas dicas para a gente tentar e produzir, né, escrever boas legendas de sucesso nas redes sociais. Uma das primeiras dicas é a gente tentar chamar a atenção logo na primeira frase do nosso post. Eu peguei de exemplo o post do perfil da Catedral Cristo Rei. Quem hoje gerencia aí planejamento de conteúdo da Catedral é a minha colega Júlia Pinheiro. E a Catedral, ela tem, assim, batido recorde de seguidores, sabe? Todos os meses. Então, a gente tem ficado muito feliz com essa produção de conteúdo. Eu cheguei a ajudar a Júlia em um determinado momento com o planejamento, mas agora eu estou com outras atividades e não consigo me dedicar tanto. Mas sempre que eu vejo alguma coisa que é legal, assim, que inspira, eu falo, Júlia, olha que legal essa ideia, a gente pode inspirar para fazer uma outra coisa para a Catedral. E esse é muito bacana. Então, se você não trabalha aí com as redes sociais da sua paróquia, mas você viu uma coisa legal, compartilha com a sua PASCOM, compartilha com quem trabalha com isso, ou às vezes uma ideia legal da rede social
pode ser uma ideia legal para alguma outra produção textual que você está trabalhando aí no seu grupo, na sua paróquia. Então, focando na frase. Essa frase, ela fala direto sobre o evento, chama para o evento ao mesmo tempo, que é o Arraial da Catedral, que aconteceu no dia 28 de julho. Então, ela já chama, né, para esse evento principal, também traz um texto mais curtinho, mas com a informação principal, chamando aí para os atrativos da comida e do grupo de quadrilha que quer participar, e o que a gente sempre fala da importância, né, para cativar ali nas redes sociais, mas também num texto no site, num texto no jornal, num comunicado que você quer passar. Sempre pense numa frase que é a chamada para a ação, que a gente gosta de falar no marketing, a gente trabalhar com a chamada para a ação, que é isso aqui. Nos vemos lá, participe conosco, faça sua inscrição e venha celebrar. São pequenas frases que a pessoa, quando ela está terminando de ler a mensagem, elas cativam, elas chamam a pessoa, te dá vontade de querer ver aquele conteúdo, de participar, de fazer parte daquilo. Então, essa primeira frase é um exemplo da gente tentar chamar a atenção na produção dos conteúdos para as redes sociais. Uma outra dica é, organize as informações que você vai trabalhar. Mais uma vez, a importância de você entender o seu público, né? Para você pensar conteúdo e as informações que você quer trabalhar ali nas redes sociais. A importância de você pensar o planejamento, né, de conteúdo, ter o seu cronograma de postagens, de assuntos que você quer trabalhar, para você poder planejar e escrever os seus textos, as suas legendas. E as legendas nas redes sociais, elas casam muito, né, com a arte ali, com rios, com vídeo, com a galeria de fotos, com carrossel, enfim. É um casamento, então você tem que pensar com muito carinho, com muito cuidado, aquela informação que você quer trazer ali para cativar o seu público, para tentar trazer novos seguidores, para que o algoritmo, ele busque ali, né, pelas hashtags, por exemplo, e te leve ali para a busca quando a pessoa coloca uma hashtag, ela está pesquisando sobre determinado assunto. Então, faz muita diferença. Mais uma vez, a importância de você pesquisar e apurar as informações, buscar referências na nossa área. Quando a gente quer falar, né, sobre evangelização, é muito importante a gente ter isso na cabeça. A importância da gente apurar os dados que a gente vai transmitir, vai partilhar ali com o público nas redes sociais, enfim, todos os canais. Mas é uma coisa muito chata, por exemplo, a gente coloca ali uma informação sobre um evento que vai ter, uma solenidade, e a gente não apurou direito aquelas informações, ou as informações chegaram para a gente de uma forma errada, e a gente não confirmou aquilo, e publica e depois ter que apagar, sabe? Aí as pessoas começam a falar, nossa, estão apagando publicação, estão conferindo informação, ou estão divulgando coisa errada, e a gente vê aqui no dia errado, na hora errado, enfim. Ou eu aprendi sobre uma coisa, sobre o catecismo, e não é bem assim, e aí a minha catequista me corrigiu, mas eu vi que lá no perfil de tal paróquia estava assim, sabe? É muito ruim isso, e tira a nossa credibilidade, as pessoas param de seguir, e a gente não quer isso, né? Então, é importante, muito importante que a gente pesquise, que a gente apure, que busque referências. A importância de ser claro e objetivo nas redes sociais, como eu não vou lembrar o nome agora, de quem foi uma das primeiras pessoas que participou, falou sobre essa questão, né, da urgência ali, da questão do tempo, quando a gente está ali nas redes sociais. Muitas vezes a gente entra no Instagram, a gente quer se distrair. E aí a gente vê ali uma coisa legal, só que às vezes a gente está com a cabeça tão cheia, ou a gente não está mesmo com paciência, e a gente passa um conteúdo. Mas, às vezes, o conteúdo pode ser curto, um vídeo, um Reels, mas às vezes ele não traz ali essa mensagem, essa frase, ou essa imagem, que me prende no primeiro momento e eu vou passar. Mas às vezes é um conteúdo longo que ele vai me trazer esses elementos, aquilo que eu quero ver como público, e vai me prender também. Então, é muito a gente avaliar o nosso público dentro da rede social também para ver, sabe? O assunto também que a gente vai trabalhar para saber ali o tamanho daquela legenda, daquele vídeo, daquele assunto que a gente está trabalhando. Mas a clareza e a objetividade dentro daquilo que a gente está trabalhando em relação a texto, a produção de conteúdo na rede social, faz toda a diferença. E, mais uma vez,
aí a questão da incluir a chamada para a ação. Então, venha homenagear os pais na Catedral Cristo Rei. Isso aí é um post que a gente fez sobre a programação para o Dia dos Pais na Catedral, nesse domingo. Então, é uma chamada ali no finalzinho da postagem, para as pessoas trazerem os pais, convidarem os pais, os avós, os maridos, para irem celebrar o Dia dos Pais, na missa das 10h30 às 8 horas também, na Catedral. Então, essas chamadas para ação faz muita diferença quando a gente está ali nessa interação da rede social. A mesma coisa do clique e faça sua inscrição. São, assim, a gente chama de botão para ação, né? Faz muita diferença, gente, quando a gente vê esse tipo de chamada, sabe? Prende a nossa atenção, o nosso olhar acaba que vai para essa chamada, para ação. E a importância da gente aproveitar os emojis também, né? Os emojis também falam nessa nossa produção de conteúdo, pensando nas legendas. Então, observar ali os emojis que falam com o seu público, e às vezes estão sendo tendência, que dá para você utilizar também para falar para o seu público, pensando na evangelização. Então, pensando na melhor forma que você quer transmitir aquela mensagem, os emojis nos ajudam muito, e eles também enriquecem ali, né, visualmente a postagem, é muito interessante. E a importância das hashtags, as hashtags são importantes sim, os algoritmos também se baseiam por elas. Então, você observar também os assuntos que você está trabalhando e também pesquisar ali nas buscas, colocar a hashtag do assunto que você acha que está bombando, para ver quantos posts aparecem relacionados àquela hashtag. E isso também ajuda, né, para trazer ali engajamento para sua postagem, para trazer uma pessoa para aquele post. Observar, né, o que as pessoas estão colocando também de hashtag, e observar aqueles posts com as hashtags que você coloca com maior frequência, eles trazem um maior engajamento. A importância de você revisar o texto. Pode ser 2 frases que você colocou ali na legenda do Instagram. Você colocou uma frase e colocou uma frase chamada para ação. E também revisar as hashtags. Você tem que revisar, isso também faz toda a diferença nas redes sociais. Às vezes a gente posta ali muito rápido, às vezes é da Pascom, tá ali mostrando os bastidores da missa, e quer postar rápido para chegar nas pessoas. Escreveu, tá um outro colega do lado, pede ele para revisar. Se tem um terceiro, pede ele também para passar um olho ali. E isso faz muita diferença, né? Traz credibilidade e legitimidade para o seu conteúdo, para o perfil da sua paróquia. Mais uma vez, sobre planejamento. Se você cria um calendário de conteúdos, conhece o seu público, pensa nos assuntos que você quer escrever, quer trazer para suas redes sociais, você consegue escrever essas legendas com maior antecedência e organizar essas publicações, ter ali uma periodicidade de publicações, e isso faz toda a diferença para você engajar o seu público, né, para você ter a fidelidade ali do seu público, interagindo, seguindo as suas postagens. Então, mais uma vez, a importância do planejamento no nosso dia a dia. Aí eu trouxe mais alguns exemplos aqui de postagens. Esse aqui é da Arquidiocese, a gente tem feito collabs com as regiões, e dependendo de algum conteúdo que a gente faz, alguma live com determinada paróquia, enfim, a gente tem feito essa collab, tem sido muito bacana. Então, aí, por exemplo, a primeira frase, já fez sua inscrição? Também já chama atenção. A segunda traz o nome do evento, que é um evento que é o Desperta Fest, que estava com inscrições abertas para os jovens se inscreverem, né, escrever música ou poema, inspirado no tema Louvor da Criação, traz a informação ali principal sobre o público que está destinado, o tema, o que é, né, de forma resumida, instiga também a pessoa a se inscrever, e traz o recado que o link ali para a pessoa participar está na bio. E as hashtags que a gente estava usando relacionada ao assunto, a gente usou em todas as postagens desse tema. Mais um exemplo aqui da catedral, aí eu até trouxe uma da catedral, traz ali a informação principal, né, de quando que aconteceu, quem estava envolvido, por quê, e o lembrete, que também é uma chamada para ação, falando
da missa às 15h30, todos os domingos, o convite para as pessoas irem conhecer a Catedral Cristo Rei, fazer as peregrinações da sua paróquia na Catedral, e convidando para participar desses momentos tão especiais. Então, não é um texto muito grande, é um texto mais simples, mas que traz ali as informações principais, traz os emojis também, tá vendo? São emojis bem pontuais, e as hashtags que a gente costuma usar também na catedral, relacionadas ao tema. E para fechar, eu coloquei alguns links aqui de sugestões para vocês lerem, se inspirar, se informar, para ajudar a criar. Mais uma vez, a minha recomendação desse livro, que se chama As Coisas de que Não Me Lembro Sou. Esse autor, que é o Jacques Fuchs, ele é premiado, acho que já ganhou até prêmio Jabuti, e você encontra na Amazon, por exemplo, no site da editora, a Letra. É um livro que ele trabalha muito a criatividade, ele é muito visual, ele tem poucas frases, ele traz ilustrações dessa Raquel Matsuta, que é muito interessante, e ele é bem, assim, lúdico, sabe? E a importância da gente trabalhar o lúdico. A gente esquece de trabalhar o lúdico quando a gente cresce, e isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, principalmente para a nossa criatividade. E aí, mais links, eu até coloquei um dicionário aqui online, que eu uso muito. O Estadão, que é um manual de redação, ele nos ajuda muito ali com dúvidas sobre gramática para o dia a dia. Pus o endereço do Instagram da CNBB, da Arquidiocese, da PASCOM, o site do Vatican News, na outra página também. Aqui tem links sobre coerência e coesão textual, tem dicas sobre legendas para Instagram, cadê a RD Station, que é uma plataforma de marketing muito legal, tem alguns cursos também gratuitos, e o Instagram, da referência que eu usei aqui em algumas partes, sobre a criatividade, que é o Tira do Papel. O Tudo Share também é um portal de marketing digital, que ele traz várias tendências, ele dá várias dicas também para essa área das redes sociais, e o Instagram do Vatican News, que eu já tinha falado. E hoje eu vou disponibilizar, vou mandar para a Aline, eu tenho um PDF desse livro, eu ainda não li, mas é uma recomendação de uma amiga que já leu, que falou assim, que é um livro que nos faz repensar também sobre por que várias coisas, elas se tornam populares, principalmente pelo boca a boca. Por uma pessoa recomendar pela outra, porque uma determinada propaganda fez tanto sucesso, porque determinada comida tão simples fez tanto sucesso, enfim. É uma reflexão sobre várias áreas da vida e que nos ajuda a pensar também sobre cativar o nosso público da melhor forma. Bom, é isso, pessoal. Estou aberta aqui para perguntas e dúvidas. Excelente, Rúbia, muito obrigada. E enquanto você falava, a Gláucia colocou aí no chat, né, sobre as hashtags, se faz toda a diferença na quantidade de público que irá visualizar o texto. Sim, muito. Como eu disse, a questão do algoritmo, né? Isso influencia ali nas buscas, na entrega das postagens para os seguidores, até mesmo para quem não segue, se a pessoa está buscando determinado assunto sobre catecismo da Igreja Católica, você usou ali a hashtag sobre o Papa, assim, vai direcionando, né? Vai aparecendo mais ali para aquela pessoa, e isso contribui muito, né, para o engajamento e para trazer novas pessoas. Pessoal, se tiver alguma pergunta, algum comentário também sobre a apresentação, fique à vontade. Palavra aberta, né, Rúbia? Mas, Isso. então, deixa eu começar. Quando você colocou aí o exemplo, né, da catedral com a pergunta, o título com pergunta, ele chama mais a atenção ou depende muito do assunto? Depende muito do assunto e do seu público também, né, ao mesmo tempo, mas é mais do assunto. Às vezes a gente começa um texto ali com uma pergunta e ele vai prender mais o leitor, porque ele vai mexer com alguma coisa ali em você, vai despertar sua atenção de alguma forma. Então, é muito de avaliar o assunto, o que você quer transmitir com aquela mensagem. Usar o verbo, né, que você disse, da chamada para ação, né, muito massa. Uhum.
pessoal no chat está agradecendo, né? Rúbia, foi ótimo o encontro, muito boa, Rúbia, muito boa a sua assessoria aí, né, com a sua aula. Enriquecedora e engrandecedora. Deus abençoe, literalmente. E eu fico muito feliz de estar contribuindo. É claro que a gente não tem tempo para aprofundar em muita coisa, né? Mas, como eu disse, eu busquei trazer coisas, dicas, né? Práticas ali, informações para o nosso dia a dia, que a gente pode ter ali anotadinho, para a gente colocar em prática mesmo no dia a dia, faz toda a diferença. E aí eu vou disponibilizar esse PDF, Sheila, para as pessoas, né, poderem rever, acessar os links, e também o livro que eu falei, o PDF. Perfeito, tudo ótimo. Só para estender, então, essa nossa aula aqui, né? Eu já coloquei aí no chat também para todos, a lista de chamada, né, a lista de presença, né? Na verdade, para o preenchimento, que a Aline, como ela não está aqui mediando, ela pediu para eu fazer, então ela também pediu para eu poder colocar a lista e já está disponível aí, tá? A gente deixa mais para o finalzinho mesmo. E, Rúbia, agradecer aqui, né, a sua grandiosidade, a sua sabedoria, a sua partilha, né, e é muito interessante entender como é que funciona a coletividade também, né, no trabalho da escrita, porque não é único, eu não trabalho sozinho escrevendo, né, essa demonstração também de que no trabalho, né, nessa questão da escrita para uma outra pessoa ler, o quão importante é eu escrever também junto com outros, de modo que haja uma compreensão daquilo que eu estou pensando, que nem sempre é aquela ideia da expectativa versus realidade, né? O que eu estou pensando e o que eu escrevo é totalmente diferente. E o que eu escrevo achando que eu vou, que outra pessoa vai entender o meu pensamento, e outra pessoa lê totalmente diferente, também é uma outra dinâmica, né? Com certeza, a gente costuma falar na revisão de texto que o revisor, ele é o coautor. A gente contribui de alguma forma ali com aquela clareza, né, com a interpretação do texto. Então, às vezes, se você me passa um texto, Sheila, eu aponto ali duas coisinhas que vão fazer a diferença, por exemplo, no entendimento do texto, eu estou sendo, de alguma forma, coautora também, porque eu estou contribuindo ali com a sua escrita. E a gente contribui o tempo todo. Às vezes, a atividade de escrever é uma atividade solitária, em determinado momento, quando você senta ali na frente do computador e começa a planejar, né, o seu texto. Eu brinco que muitas vezes eu visualizo aquilo que eu quero escrever, mas é algo que comigo acontece porque eu já tenho uma prática de escrita de alguns anos. Então, pela minha profissão também. Mas às vezes, por mais que eu visualize aquele conteúdo, na hora que eu vou colocar ali, né, colocar no papel, demora um pouquinho. Tem assunto que a gente trava mais, ou tem dia que a gente não está tão inspirado, como eu disse, da importância da criatividade, né? E aí é importante também a gente dar um tempo para a gente, né? Se não está saindo naquela hora, ele dá um tempo, faz alguma outra atividade, assiste um vídeo, conversa com alguém, vê alguma coisa ali para tentar distrair um pouco a sua mente, né? Porque quando a gente fica forçando muito, também é muito ruim para a produção, né? E isso tudo ajuda. É verdade. E aí, eu acho interessante quando a gente tem essa dinâmica e aproxima das áreas, né? Eu, na minha área de design gráfico, também é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de criação, é a mesma coisa. E aí, quem estava aqui, né, e participou da aula que eu e o Blendo demos também, a gente falou muito sobre essa multi-áreas, né? Essa pluralidade, assim, entre áreas. E aí, na apresentação, eu também falei que eu havia feito física e trabalhei durante um bom tempo com astronomia. E aí, para esse processo de criação, me ajudou muito a entender, quem já passou pelas aulas de física aí, e passa por isso também até na internet, olhando memes, vê lá, tipo assim, Newton criou a gravidade, né? Antes de Newton, depois de Newton, esse marco. Mas eu sempre sinalizo essa questão, né,
que é uma piada, mas que ela é válida, porque quando eu estou com uma linha de pensamento e eu não estou conseguindo, né, encaixar certas coisas, né, e escrever um certo texto, por exemplo, eu preciso me deslocar, sair desse lugar, né, e aí eu usei o exemplo do Newton porque foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele estava muito fissurado em uma certa equação e ele não conseguia perceber o seu redor. Foi no momento em que ele descansou que houve a queda de fato da maçã e que ele percebeu no fenômeno. Então, olha, é uma sutileza, né? A gente está com essa abertura para um objetivo específico, mas a gente fixado em uma determinada questão, né? Uma determinada dinâmica, a gente acaba não tendo esse olhar. Então, só depois que a gente dá um passo para trás, regride, descansa, que a gente consegue ter esse saber. É muito válido, e sua aula, assim, já disse tudo, né? Ai, que bom. A importância, né, das pausas, da gente também se conhecer, né? Pensar ali um momento, olha, hoje eu tô travada, eu tô precisando me inspirar aqui, minha criatividade tá zerada. Vamos procurar algo novo aí para me inspirar, vamos ver um filme, vou ler esse livro aqui que tá aqui um tempinho me aguardando, vamos no cinema, vamos ver uma exposição, enfim, vamos andar na rua, caminhar, ir para a natureza, tudo isso, como eu disse, é fundamental. Pelo menos assim, para o meu processo criativo me ajuda muito e conversando com outras pessoas que trabalham com criação também. Então, eu acho que é fundamental a gente também ter essa percepção, esses momentos de pausa. Perfeito, Rúbia. Então, a gente agradece, né? Eu aqui, em nome de Padre Fabrício, em nome de Aline, assessoria da região, e também da PASCOM, né, da região, a gente agradece a sua colaboração aqui. Esperamos tê-la em outras aulas. É um prazer. Com outras atividades, e a gente também agradece a todos que puderam participar, né, eu vi ali no chat também que todo mundo agradeceu as suas contribuições, e para finalizar mesmo, né, eu dei esse tempo justamente porque, como a gente disponibiliza o link da presença no final, o último link que eu mandei, eu espero que todos tenham tido bom acesso aí, e no mais é isso. Ótima noite para nós, excelente oportunidade assim da gente vivenciar daqui mês de agosto todo com as festividades aí que a gente tem. Sheila, eu queria agradecer, foi realmente um prazer, muito bom poder partilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento do dia a dia. Eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês, tenha agregado de alguma forma e ajude vocês no dia a dia. E também falar um pouquinho, né, dali do trabalho da assessoria, falar que a gente sempre está aberto para receber sugestões, aí se vocês tiverem alguma dúvida também. E surgindo a oportunidade, vai ser um prazer voltar aqui para ministrar outra aula. Boa Com noite. toda certeza. Boa noite para nós, gente. Boa semana também. Até mais. Boa noite.